No meio de uma mentoria na comunidade do Torne-se um Programador, eu recebi uma pergunta muito interessante e que me deixou muito feliz. O aluno Wagner, ele fez uma pergunta da seguinte forma: Danilo, quais as linguagens e quais as ferramentas que eu preciso para trabalhar com você? Baseado nessa pergunta que o Wagner fez, eu identifiquei algumas das linguagens que eu utilizo, algumas das ferramentas que eu utilizo, mostrei para ele todas as ferramentas que eu utilizo e que já está gravado no Torne-se um Programador, exemplo JavaScript, exemplo Ruby on Rails, exemplo HTML, CSS, Bootstrap, exemplo alguns conceitos e alguns sistemas em C#. E o único que eu pessoalmente não gravei colocando informações para vocês foi sobre WordPress, ok? Por isso eu decidi criar uma série de vídeos explicando sobre o WordPress para que você que está aí do outro lado possa aprender como que eu utilizo o WordPress do jeito que, na minha opinião, é do jeito correto, usando o WordPress no que ele é bom, ok? E fazendo sistemas interligados com ele, para que você possa entender como que eu utilizo em meus projetos e, de repente, a gente possa fazer negócios. Então vamos lá, bora começar a aula. Então, pessoal, antes de começar, muita gente que pode ver esse vídeo não deve saber o que é o WordPress ou nunca deve ter utilizado o WordPress. O WordPress, ele é uma ferramenta, um sistema monolítico, né, que foi criado com a linguagem PHP, ok? Danilo, eu preciso saber PHP para trabalhar com WordPress? Sim. No caso, do jeito que eu vou explicar para vocês aqui como que eu trabalho com o WordPress, sim, você precisa saber PHP. Caso contrário, você não vai conseguir fazer as coisas que eu vou explicar para você nessa série de aulas que eu vou criar, ok? Beleza. Danilo, você utiliza plugins no WordPress? Sim, utilizo alguns plugins no WordPress, mas nem todos, ok? Mas o WordPress, ele é um sistema monolítico, um código que alguém criou para criar uma ferramenta CMS, ou seja, Control Manager System, normalmente utilizado para sistemas que são sistemas institucionais, hot sites, alguns outros sites que são sites de matérias, de conteúdo, blogs, posts. Então esses tipos de site de conteúdo, o WordPress, ele é uma das melhores ferramentas do mercado. Realmente, eu não tenho como falar que não é, porque, gente, é uma ferramenta que vem sendo evoluído há anos e anos e anos. E hoje existe vários editores que trabalham com essa ferramenta. Então eles estão acostumados a trabalhar com o WordPress para criar as suas matérias. E ele foi feito justamente para isso, para gerenciar bloggers, para gerenciar sistemas de matérias e etc. A minha história vem com o WordPress da seguinte forma: eu era um hater do WordPress. Por que eu era um hater do WordPress? Porque eu via muita gente utilizando plugins como Elementor, utilizando alguns sistemas e vendendo esses sistemas por um preço muito baixo porque utilizou um plugin chamado WooCommerce, e pessoas colocando vários plugins, amarrando o seu sistema a um sistema WordPress. Por que eu era hater do WordPress? Porque, gente, vocês não têm noção da quantidade de sistema que eu pegava com problemas de segurança através do WordPress, com problemas de plugins excessivos e deixando o sistema lerdo no WordPress. Coisas que eu pegava que algum desenvolvedor, né, entregava uma solução para algum dos clientes, porém colocava um monte de plugin lá dentro, e aí o que acontecia? Esse cliente queria evoluir mais a aplicação dele e não conseguia. Também porque a pessoa usou mal o WordPress. Então, gente, realmente eu olhava para esse sistema e falava assim: nossa, esse sistema deve ser muito ruim, porque eu só vejo problema de segurança, de invasão e etc. Eu só vejo um monte de plugin que as pessoas utilizam, e mais ninguém nem sabe programar nessa ferramenta e sai colocando um monte de plugin. Até que um dia, uma das empresas onde eu trabalhava decidiu mudar totalmente a estratégia dela. A estratégia que essa empresa utilizava era de System of System, um sistema lindo que a gente tinha construído com vários tipos de arquitetura, e esse sistema ele fazia ali basicamente um CMS.
Mas por mais que a gente relutasse, explicando para as pessoas e para os editores que o nosso CMS construído era de acordo com o que a empresa precisava, vários editores daquela empresa onde eu trabalhava preferiam utilizar o WordPress, ok? Então, a gente teve um gerente que decidiu trocar toda a ferramenta e utilizar o WordPress. Eu, como arquiteto de software naquela época, olhei e falei, não acredito que isso está acontecendo, não é possível. Como que uma pessoa troca um sistema System of System, ou seja, um sistema todo segregado, onde eu possa colocar times em cada posição, para simplesmente utilizar um sistema monolítico, ou seja, um sistemão grande com todas as informações lá dentro, onde você não consegue ter escala, onde você não consegue colocar várias equipes lá dentro. Assim pensava eu no momento dessa construção desse sistema, ok? De repente, eu conheci uma empresa, uma das empresas que toma conta do core do WordPress, que é a Automatic. Essa empresa veio para a empresa onde eu trabalhava e lá eles começaram a dar mentorias para a gente e explicar o porquê e como que eles conseguiam trabalhar do jeito correto com o WordPress. E eles falaram que a maioria dos sistemas que é feito com WordPress e que tem aquele monte de invasão acontece justamente porque as pessoas utilizam essa ferramenta com uso errado. Ou seja, colocam alguns plugins sem ter validação, alguns plugins que simplesmente vão roubar suas informações e mandar para outras pessoas, sai instalando qualquer tipo de plugin sem ter revisado pela empresa Automatic, ou seja, sai fazendo um monte de coisa na base do desespero, simplesmente para entregar alguma coisa para o seu cliente. Algo normalmente que você deve ter vendido muito barato e não quis perder o tempo para fazer um sistema de qualidade. Isso realmente é muito ruim, porque por mais que você tenha feito o sistema para aquela pessoa, aquele sistema vai voltar, porque vai ter alguns problemas se você não fez um sistema com qualidade. Então eu já ajudei muito empreendedor a sair da ferramenta WordPress para criar uma solução totalmente customizada. Mas depois que eu conheci a ferramenta WordPress e o jeito correto de se trabalhar com ela, eu comecei então a utilizar o WordPress naquilo que ele é melhor. Ou seja, simplesmente para fazer ali a parte da frente do site, né? Aonde você consegue criar ali uma parte de marketing, onde você consegue criar ali alguns textos rápidos e algumas páginas simples, alguns hot sites, para que você possa conseguir fazer campanhas, mas no seu próprio sistema, onde você vai gerenciar fluxo de caixa, onde você vai ter toda a parte de sistema de pagamento integrado, toda a parte de API que vai mandar para o aplicativo. De repente, em alguns casos, você não vai precisar usar o WordPress, ok? De repente, em alguns casos, você vai usar uma arquitetura onde você pode ligar o próprio WordPress com outros tipos de sistemas através da API, ok? Então, se você começa a entender como é que funciona a estrutura do WordPress, se você começa a entender o código, o core do WordPress, você vai verificar que você vai ganhar tempo fazendo alguma coisa que já está pronta para você. Então, ao invés de você levar meses, às vezes anos, construindo uma plataforma para o seu cliente, você já utiliza uma plataforma que é open source, ou seja, o código dela é aberto para que todo mundo possa alterar. Ou se mesmo assim você quiser customizar inteiro o seu WordPress, você possa entender como que funciona esse código para que você então possa alterar ou modificar as partes que você simplesmente vai utilizar na construção do seu sistema. Mas vale a pena ressaltar que o WordPress ele tem algumas pastas, né, alguns diretórios que você mais vai utilizar, que é o quê? O WP Content, onde tem a pasta dos plugins, que você pode desenvolver ou pegar alguns plugins validados pela Automatic, para que você então possa não ter problemas de segurança. Outra coisa, o WP Config, que é o arquivo de configuração principal do WordPress, para que você possa, através do WP Config, configurar toda a parte do seu banco de dados. O banco de dados que o WordPress utiliza é o MySQL, ok? E você pode, então, saber como que você mexe nas configurações do WordPress para que ele possa conectar corretamente ao MySQL. E a pasta que você mais vai utilizar na construção de sistemas e temas para o WordPress é a pasta tema.
Nessa pasta, você vai programar efetivamente. Nessa pasta, você vai criar o que realmente o seu cliente precisa. Você vai trabalhar na parte de front-end do seu site, utilizando os recursos do CMS e também, nesta parte, você vai poder criar alguns pedaços de códigos que retornam dados de uma API, fazendo integração no sistema, ou também criar alguns plugins para que esses plugins possam exportar o conteúdo que está dentro do seu WordPress para uma API de fora, para outro sistema. Então essa parte de integração de System of System você também consegue fazer utilizando o WordPress, porém, se você utilizar o WordPress da forma correta. Agora a gente vai lá para o computador para mostrar para vocês na prática algumas instalações, como é que você configura, como é que você baixa e como que você começa a olhar para essa ferramenta do WordPress. Qual que é os diretórios, onde que funciona, todas essas informações, tá bom? Então nessa primeira aula a gente vai entender um pouco mais como é que funciona essa ferramenta, para nas próximas a gente começar a construir temas. Então vamos lá, bora para o computador para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal. Agora de volta no computador, 3 recados importantes para vocês. O primeiro recado é, se você viu essa aula, ficou com alguma dúvida e quer tirar uma dúvida diretamente sobre essa aula comigo, você pode comprar a aula particular por aqui. Caso você seja um empresário e queira desenvolver o seu projeto junto comigo, você pode clicar neste link aqui. Todos esses links e todas as compras que vocês fazem da consultoria ou da aula particular, manda da minha própria agenda. Nessa minha própria agenda você tem acesso ao meu WhatsApp e as informações para que a gente possa fazer as nossas reuniões de introdução. E o último recado, tão importante quanto todos esses, é a comunidade do Torne-se um Programador. Se você entrar na comunidade do Torne-se um Programador, você vai ter a minha mentoria pessoal uma vez por semana, ok? Junto com todos os outros alunos. Onde eu passo exercício para o pessoal, onde eu explico para vocês o que vocês precisam aprender para que vocês possam aprender a programar de verdade. Eu sei que muitas pessoas têm um monte de vídeo na internet, inclusive os meus vídeos do Torne-se um Programador, tem vários cursos aqui abertos e gratuitos, mas eu sei que muita gente ainda tem dúvidas nesses cursos e ainda simplesmente precisa de alguma pessoa, alguma espécie de mentor para dar direcionamento. A comunidade do Torne-se um Programador é para isso, para dar direcionamento a você que está vendo aquele monte de vídeo gratuito na internet, tem um monte de coisas emboladas na sua cabeça e você não está conseguindo progredir. Conte comigo, conte com a nossa ajuda para que eu possa evoluir você, ok? Perfeito, minha gente. Então, agora, vendo aqui como é que funciona o WordPress, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o download dele. Então, você vai digitar download WordPress, ok? E aí você vai ver aqui ó, alguns lugares onde você pode fazer o download do WordPress. Esse aqui é o site oficial do WordPress, você pode fazer download diretamente por aqui. Então vou clicar, ele vai fazer o download aqui para mim, vai jogar na minha máquina. A outra coisa que você precisa depois de fazer o download do WordPress é ter ali uma espécie de server na sua máquina para que você possa rodar o PHP e o servidor do PHP. Você pode instalar o Apache no seu computador, ou você pode instalar algum programa que simula o Apache. Eu utilizo um programa chamado MUMP. Mas você pode utilizar um chamado Champ, pode utilizar o próprio MUMP, depende. Tem vários tipos de sistemas que você pode utilizar, ok? Eu utilizo esse aqui do Mac chamado MUMP, ok? Então tá aqui, ó. Existem outros também que vocês podem utilizar, obviamente. Então vou abrir aqui o meu MUMP. E aí o meu MUMP, o que ele faz? Ele me mostra aqui algumas opções. A opção para eu startar o meu SQL Server, o meu MySQL Server, e a opção para eu startar o Apache, ok? Então, quando eu clico aqui no servidor, ele starta esses dois servidores para mim, tanto o servidor do MySQL quanto o servidor do Apache. E já levanta para mim, mostrando a URL que eu vou utilizar. Então, localhost, porta 8888, ok? Então, essa é a porta que eu vou utilizar o meu sistema. Quando eu clico aqui ó, em preferências, vem aqui em MUMP, preferências, ele me mostra aqui algumas informações relevantes. Qual é a versão do PHP que eu estou utilizando, né? Eu posso usar 5 ou posso usar 7. Me mostra aqui também quais portas que ele está utilizando para o MySQL, para o Apache, para o Nginx, para todos os servidores que a gente pode utilizar aqui. Algumas informações onde eu posso parar e startar. E aqui, aonde ele fica, em qual diretório fica a pasta raiz do Apache, ok? Então vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir para mim, no meu diretório, qual que é a pasta onde ele está
armazenadas as informações. Espera aí, deixa eu fechar aqui que ele abriu errado. Ó, aqui, ó. Então ele abriu para mim esta pasta. Esta pasta é a pasta onde eu vou jogar as informações do meu WordPress ou de qualquer sistema PHP que eu esteja fazendo ou qualquer outro sistema que eu utilize de Apache que eu quiser fazer de forma manual. Eu vou pegar o meu arquivo do WordPress, eu vou abrir ele aqui e vou descompactar ele. Ó, descompactei e vou colocar aqui ó, WordPress underline aula. Esse vai ser o WordPress que eu vou utilizar nesta aula aqui com vocês. Vou jogar ele para cá, ok? Beleza. Então tá aí esse WordPress aula. Esse WordPress aula ele tem uma série de arquivos que eu vou explicar para vocês também como é que eles funcionam, um a um. E vou pegar esse WordPress aula e vou jogar aqui no meu localhost. Normalmente ele já vem configurado, mas talvez a senha, o usuário e senha do nosso banco de dados, ele não vai conseguir localizar e ele vai dar algum erro. Vamos ver aqui. Ó, ele até conseguiu achar algumas informações. Deixa eu dar aqui um vamos lá. Legal, ele já achou já a configuração do meu banco de dados, deu tudo certo aqui, tá? Mas normalmente quando você não tem banco de dados, ele fala para você que deu algum tipo de erro de conexão com o banco de dados. O meu, como já está configurado, ele já foi de primeira, ok? Mas eu vou voltar aqui para vocês verem a estrutura do WordPress, a estrutura de código do WordPress. Então aqui ó, eu vou entrar nessa pasta, cd WordPress aula, que foi a WordPress que eu acabei de baixar. E vou abrir o Sublime aqui, para que eu possa mostrar para vocês alguns arquivos relevantes, né? O arquivo principal relevante que você precisa ver aqui é esse arquivo chamado wp-config. Esse wp-config, ele não vem configurado para você e ele está vindo aqui, ó, um ponto .example. Na realidade, ó, nem aqui ele vai funcionar mesmo, gente. Ele mostrou aqui a introdução para mim, mas ele não vai funcionar porque à medida que eu for tentar avançar aqui, ele vai possivelmente dar erro, ó. Não conseguiu conectar com o banco de dados. E ele fala para você ó, do wp-config, ok? Exatamente isso. Então, olha lá que interessante. Aí aqui, ó, ele mostra para mim esse wp-config example. Ou seja, é um arquivo que ele vem comentado para que você possa arrumar as informações que você quer para o seu banco de dados, ok? Então eu vou colocar aqui ó, o nome do banco de dados chamado WordPress aula, ok? É esse WordPress que a gente vai utilizar. O usuário aqui é o usuário do MySQL da minha máquina. Aqui é root, se eu não me engano, senha root. E ele está no meu localhost. Se eu tivesse instalado ou configurado algum MySQL que estivesse na nuvem, em algum outro lugar, é aqui que eu iria configurar a conexão com o meu MySQL, ok? Eu preciso fazer toda a conexão, arrumar toda aquela parte da conexão, como se eu estivesse trabalhando num sistema WordPress sem ser configurado um sistema em PHP sem estar configurado pelo WordPress? Não, você só precisa definir essas variáveis que o próprio WordPress vai conseguir pegar essas variáveis e colocar no arquivo de conexão dele, ok? Então eu vou clicar aqui com direito e vou renomear esse arquivo e vou deixar ele agora do jeito correto, wp-config. Esses aqui são os arquivos principais que chamam, né, que faz com que o WordPress possa funcionar. Negócio para envio de e-mail, para configurações do WordPress, o sign-up, que é toda essa parte de cadastro aqui, ó, de configuração, ela abre nesse arquivo ó, wp-admin setup config, ou seja, ele abre toda essa parte de setup aqui dentro do wp-admin. Então você tem, gente, alguns anos de evolução na sua frente, né? Ao invés de você construir todo um CMS, você já tem aqui um CMS totalmente pronto para você ir open source. Ou seja, todo esse código aqui é em PHP e tem um monte de função que foi feito, e bem feito, na realidade, esse sistema, para que você possa utilizar ele. Então tem função de login, tem de load, links, cron, para jobs, cara, muita coisa, comentário, várias coisas aqui, ok? E nessa parte de wp-admin, toda a configuração do administrador que você precisa do CMS. Gerenciamento de tema, gerenciamento de opções, de usuários, cara, criar novo usuário, editar o usuário, tudo isso você tem aqui diretamente dentro do wp-admin. É recomendável você mudar esses arquivos aqui? Depende. Se você tiver um sistema WordPress que é só seu e esse sistema você não vai querer manter o WordPress atualizado, sim, vale a pena você fazer mudanças nesse WordPress para customizar esse código e deixar do jeito que você precisa para entregar para o seu cliente. Agora, caso você vá manter a atualização
do WordPress, ou seja, toda vez que sair uma versão nova, melhorando segurança e essas coisas diretamente do WordPress, então não é recomendável você mexer em alguns arquivos aqui. É recomendável você mexer somente nos arquivos que está na pasta WP Content. Porque nessa pasta é a pasta onde você cria os seus temas, coloca os seus plugins e customiza toda essa parte do próprio WordPress, ok? Então depende muito da estratégia que você vai utilizar no seu negócio, na empresa ou no freelancer que você estiver fazendo. Você vai poder mexer aqui ou não, ok? Beleza, aqui você tem alguns temas. Então o WordPress ele já vem com alguns temas padrões para que você possa aprender como criar esses temas. E ele vem com alguns plugins aqui, né? Padrão que você possa instalar. O WordPress ele tem centenas de milhares de plugins. Alguns plugins validados pela Automatic e outros não, ok? Se você procurar aqui, ó, WordPress plugin, vocês vão achar um monte de plugin. Inclusive esse componente aqui chamado Jetpack, que é um dos componentes validados também, onde tem um monte de plugin aqui que você pode comprar também, e esses plugins são validados, ou seja, toda a parte de segurança está por aqui. E você tem os plugins oficiais do próprio WordPress. Então essa é a pasta de plugin oficial. Então você quer um plugin de comentário, ó, comment. Se você procurar aqui, ó, você vai achar alguns plugins aqui sobre comentários, tá vendo? Ó? Então você tem vários plugins aqui que você pode utilizar e instalar e automaticamente toda a parte de comentário do seu WordPress já vem configurado. É legal você usar plugin? Sim, mas é muito legal você entender o que faz cada plugin. Você entender a parte do código aqui que eu estou explicando para que você possa conseguir dar progressão às coisas do seu cliente. Caso contrário, você vai criar um sistema e na hora que ele pedir para customizar, você vai falar que não dá para fazer. Coisa que não é verdade. Dá para fazer sim. É que você não sabe como customizar o WordPress porque você só usou o plugin. Então não seja refém disso. Aprenda a você mesmo criar o seu plugin, o seu próprio tema. Nessa série de vídeos aqui é justamente para que você possa aprender isso, ok? Beleza. E aí você tem o site da Automatic. E eu conheci algumas pessoas lá dentro e tive, obviamente, algumas mentorias com as pessoas de lá de dentro, ok? Então você tem aqui o WordPress.com, você tem o Tumblr, você tem o WooCommerce, você tem vários, o Jetpack, vários plugins, Gravatar, vários sites e sistemas que eles criaram e eles mantêm esse core, ok? Então a equipe deles, eu conversei com alguns pessoalmente, né? Nessa nossa criação do sistema que a gente estava trabalhando, a gente conversou e teve mentoria com algumas dessas pessoas. Elas estão ligadas aqui em várias partes do mundo, ok? São pessoas que mantêm esse core do WordPress. Então o WordPress ele é muito utilizado, tem muita gente na comunidade, tem muita coisa, ou seja, é um sistema que já está muito evoluído. Então é uma inocência minha ou inocência sua falar para o seu cliente que você consegue simplesmente construir um CMS inteiro e vai ficar muito melhor do que o WordPress. É uma inocência, gente. Então, realmente, você pode utilizar essa ferramenta para te ajudar a impulsionar o seu cliente, fazendo com que ele chegue até lá, ok? Beleza? Mas volto a dizer, existem as limitações do WordPress que você precisa saber. Ou você entende como é que funciona totalmente o core, ou você acaba fazendo uma parte no WordPress e outra parte totalmente customizada, que é a estratégia que eu utilizo. Essa parte customizada é integração de sistemas, onde eu tenho um sistema à parte, do jeito que o meu cliente quer, e o WordPress para fazer o que ele é melhor. Fazer a parte de blog, fazer a parte de introdução, sistema institucional e tudo mais, ok? Beleza? Show! Então, pessoal, voltando aqui o nosso código, aqui então é onde tem os temas que a gente vai colocar no WordPress, vai trabalhar com ele e tudo mais. Nos temas existem alguns arquivos principais, que é o arquivo Style CSS, onde vem toda a configuração do tema, ok? Esse aqui, ó, Style CSS, que vem toda a configuração do tema. E você também tem um arquivo que é o Functions. Esse aqui, o Functions, também é um arquivo primordial para você que vai criar um tema no WordPress. Show! Agora, minha gente, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu browser e vou acessar, então, o WordPress já com a configuração que eu mexi lá no wp-config. Vamos lá? Então, ele está falando aqui, ó. Preciso trabalhar a partir do wp-config example, tá? Reenvia a aplicação do WordPress. Ou seja, ele também precisa do wp-config example, né? Ou seja, eu vou deixar esse arquivo aqui e vou deixar o sample lá também para que ele possa não se perder, ok? Então, eu vou deixar aqui.
ponto. Mesmo assim, ele ainda não conseguiu conectar com o banco de dados. Por que que ele não conseguiu? Porque não existe esse banco de dados aqui, chamado WordPress Aula. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar esse banco de dados. Para isso, eu utilizo um client do SQL chamado SQL Workbench. Vou abrir o SQL Workbench e vou conectar nesse meu MySQL aqui do MAMP. Uma vez conectado nele, agora eu vou clicar aqui com direito nesse WordPress, nessa base de dados, né? E vou criar um esquema novo. Aqui, ó. Cliquei, criar um novo esquema, aplicar e aplicar. Beleza, agora eu já tenho uma nova base de dados aqui, que é o WordPress Aula. Agora eu vou dar um refresh aqui, ele já vai abrir para mim as configurações. Vou fechar isso daqui e agora eu vou começar a configurar o meu WordPress. Então aqui, ó, aula. O meu usuário vai ser essa, a minha senha vai ser essa, né? E aí eu posso colocar o e-mail aqui e algumas configurações para mim. Vou colocar o e-mail, danilo.aparecido.santos@gmail.com, ok? A senha está fraca, eu vou confirmar que eu quero a senha fraca e vou instalar o WordPress. Neste momento, ele sai criando todas as tabelas necessárias para fazer com que o WordPress possa funcionar na sua parte administrativa. Então ele já criou todas as tabelas lá no meu Workbench. Então se eu acessar aqui o SQL Workbench novamente, vocês vão ver que toda a parte de tabelas já vai ter sido criada. Deixa eu abrir ele aqui. Espera aí, deixa eu fechar, abrir ele de novo. E aí vocês vão ver aqui, ó, que... Opa, digitei a senha errada. Aí vocês vão ver que aqui dentro eu tenho várias e várias tabelas que ele já criou para mim, tá vendo? Todas as tabelas aqui, ó, do meu WordPress, ok? Fechou. Então, vou fechar isso daqui de novo e vou dar um acessar. O meu usuário é de Docs, a minha senha é de Docs. Quando eu clicar aqui em acessar, ele vai então acessar aqui o painel do WordPress. Eu já tenho instalado o WordPress na minha máquina e já consigo mexer então com esse gerenciador de conteúdo que a gente tem aqui. Existem milhares e milhares e milhares de vídeos na internet explicando para você como você usa esse gerenciador de conteúdo. Então eu não vou perder muito tempo explicando para vocês como é que funciona o painel do WordPress, né? Mas basicamente você tem todos os posts aqui que você precisa fazer, que é as matérias. Você tem páginas que você customiza, você tem os plugins que você instala e você tem aqui a aparência temas, que é os temas que você escolhe. Então aqui tem alguns temas que já veio pré-definido, temas do próprio WordPress padrão, que você pode customizar e você pode deixar ali o layout do jeito que você precisa, ok? Mas a gente vai criar um do zero, baseado também nesses templates que já tem pronto, para que você possa entender tudo que você precisa para montar o seu WordPress, ok? Beleza. Agora, esse template aqui está instalado e eu vou acessar esse WordPress aqui, ó, para que você possa ver o site. Então o site está aqui, com esse Olá Mundo e as informações que estão aqui. Esse Olá Mundo é um post que foi feito e esse post está aqui, onde eu posso fazer a edição e colocar aqui, ó, Olá aluno da aula de WordPress, ok? Atualizei e olha que interessante, ele atualiza automaticamente para mim aqui. Quando eu clico na própria matéria, ele já mostra a matéria totalmente bonitinha aqui para mim. Já tem os comentários onde eu já posso responder esses comentários e fazer várias coisas aqui. Ou seja, esse meu template ele já está muito, muito, muito bem evoluído. E olha que interessante. Se eu chegar aqui diretamente no meu WordPress e simplesmente vir aqui em aparência, temas, e mudar para um novo tema, olha que legal. Eu vou mudar para esse tema e olha só o que acontece. Automaticamente o meu sistema mudou uma cara nova para um tema novo e funcionando, né, do mesmo jeito que ele estava funcionando no anterior, só que com um tema agora totalmente diferente, tá vendo? Então, gente, para que eu vou perder tempo construindo toda uma plataforma da cara do site, de um front-end do site, com um monte de funcionalidade, sendo que eu posso usar o WordPress que ele já tem muitas coisas prontas, entende? Então aqui é um exemplo disso. Agora eu vou mudar para um outro tema. Mudei para um outro tema e agora eu tenho novamente uma outra cara. Na realidade esse era o tema anterior, né? Eu vou usar esse tema aqui agora. Agora mudei para esse outro tema e eu tenho uma outra cara. Na realidade era esse. Então eu tenho esse tema, eu tenho
mais esse outro tema e tenho aquele outro tema que eu achei mais bonitinho, tá vendo? Tem esse outro tema aqui, né? Deixa eu voltar para Home. E tenho esse outro tema que eu gostei mais desse aqui, ó. Vou clicar nesse aqui, ó, o 2070. Ou seja, esse tema aqui, ele tá com a cara mais de sistemas hoje, né? Mas ele é um sistema feito para gerenciar os seus posts, gerenciar as suas matérias. Então olha lá que legal. Você já tem isso funcionando para você. Onde você pode também criar páginas aqui dentro. Então vou criar uma página nova para ver se ele já vai listar aqui algumas coisas. Ó, ele tem um exemplo de uma página, vou colocar uma nova aqui. Página de teste aula. Vamos ver se ele tem alguma coisa no menu já configurado. Às vezes ele já tem um menu configurado, às vezes ainda não. Ó, aqui não tem nenhum menu configurado, mas eu posso vir aqui no WordPress, em aparência, menus, e configurar um menu. Então vou falar aqui que eu tenho o menu principal. Vou criar esse menu. E aí eu posso colocar algumas páginas nesse menu. Eu quero colocar essas duas dentro do menu, tá vendo? E vou salvar. Eu vou ver se esse menu já está configurado nesse template. Se ele tiver, ele vai mostrar aqui. Não, não está. Então vou mostrar para vocês também como é que você faz menu e como que você configura o menu do seu sistema para que daqui que você mexa, ele possa fazer toda a estrutura encadeada de menu. Já vou mostrar para você ainda nesta aula, ok? Show! Então essa é a ideia de como é que você configura o WordPress, é assim que você trabalha com ele e aqui que ele mostra os dados, tá? Então a gente está usando o template que é o 2070, correto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. A gente está usando o 2070. Então, esse template que está aqui, ó, 2070, eu posso fazer uma modificação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu arquivo index.php e vou meter um H1 aqui, ó. H1 Danilo. Olha que interessante. Eu alterei colocando Danilo aqui diretamente nesse template. O que vai acontecer? Tem o Danilo aqui nesse template. Eu quero colocar ele em cima do header. Ó, eu vou colocar em cima do meu header aqui essa parte do Danilo. Então vou fechar aqui a minha tag do PHP, vou abrir uma outra tag PHP e vou colocar o H1 aqui em cima. Olha lá, o Danilo ficou aqui em cima. Na hora que eu dou refresh, ó, vocês vão ver ele aqui em cima. Ó, viu? Aqui em cima e o resto vem lá para baixo. Exibindo o código fonte, vocês vão ver que tem um monte de código já pronto, obviamente. E o Danilo que eu coloquei tá aqui em cima, ó, inclusive antes do header aqui, tá vendo? Então toda essa parte aqui você tem condições de customizar, tá? Mexendo diretamente no header, você tem esse arquivo aqui chamado header. Então nele tá toda a parte do header aqui. E eu quero colocar abaixo, aquele Danilo abaixo do meu body, coloquei ele aqui, dei um refresh, ele vai ficar abaixo do meu body. Ó, ele deve estar aqui em algum lugar no meu HTML. Deixa eu procurar aqui de novo. Ctrl Shift T. Danilo. Ó, ele está aqui, porém, como está configurado aqui para todo o CSS, ele acaba não mostrando, ok? Se eu quero mudar as cores do CSS, alguma informação que está aqui, eu quero deixar o background aqui totalmente preto, né? Como é que eu faria isso? Dentro do Style CSS, eu consigo mudar. Então eu vou falar que o meu background aqui, ó, ele vai ter o background igual a cor preta. Então vou deixar tudo preto. Ó, rodando aqui. Ele não pegou esse aqui, deixa eu ver, colocar aqui o important. Para ele ignorar as dos outros e manter somente a dessa daqui. Vamos ver se ele vai. Eu vou clicar aqui com o direito, ou vou mandar exibir o código-fonte desse sistema, né? E aí nesse código-fonte, eu vou ver quais são os arquivos CSS que ele está utilizando. .css. Vocês vão ver que aqui, ó, ele tem WordPress, WP Includes, e aí eu tenho dashboard.css, tá vendo? Dash icons. Aí eu tenho outro aqui, ó, bar, eu tenho outro style min, tá vendo? Eu tenho vários aqui que eu estou utilizando. Mas ele está dentro dessa pasta WP Includes, dentro do tema. Deixa eu ver aqui. WP Includes, ele deve estar aqui fora. Por quê? Porque ele está utilizando alguns CSS do próprio WordPress. Eu quero saber os CSS do meu próprio tema, ok? Então eu vou procurar aqui, ó, 20. E aí, 2070 CSS, tá vendo aqui, ó? E aí aqui eu tenho algumas coisas, ó, o style.css, né? Esse é um que ele está utilizando. Então tá dentro de tema, dentro de 2070, dentro de style.css. Eu vou clicar nele
esse style aqui deveria obedecer às minhas informações. Eu coloquei o background aqui, mas ele ignorou devido a alguma outra coisa, porque ele está utilizando esse CSS. Eu vou abrir aqui de novo e vou olhar no meu código por que ele ignorou isso. Então eu vou clicar com direito e vou em inspecionar. Nesse inspecionar, aí eu vou ver aqui que ó, esse conteúdo inteiro tá do header aqui, mas no meu body, aqui em cima eu tenho outro conteúdo e aqui ó, esse conteúdo site content, ele tá botando background aqui. Se eu tirar o background dele, ó, ele tem o background de fundo ainda da imagem, que deve estar sendo utilizado em algum outro local, que deve ser aqui no próprio body, né? E aí por isso que não funcionou o que eu queria. Então beleza, eu já sei então que o CSS que eu preciso mexer é esse CSS aqui, ó, desse site content. Deixa eu ver se é ele de novo. Esse CSS aqui. Então eu vou pegar e vou sobrescrever esta parte do CSS colocando então em negrito, né? Ou seja, tudo preto. Então vou voltar aqui e vou sobrescrever essa parte do meu style. E aí eu vou colocar aqui o meu conteúdo como preto. Como eu quero sobrescrever, eu coloquei o important aqui, ele já vai funcionar independente da posição. Mas normalmente, quando você vai sobrescrever algo, você coloca isso lá para o final, porque ele vai substituir o CSS que já tem feito para essa solução. Salvei aqui, vou dar um reload na minha página. Vocês vão ver que agora eu mudei a cor, justamente porque eu mudei o lugar correto do CSS. Então tá aí um exemplo de como que você altera este tema, ok? Obviamente que você precisa entender cada parte desse tema, o que é um single, o que é um sidebar, o que é 404 e todos esses arquivos que estão aqui. Mas isso é um tema para a nossa próxima aula. Hoje você entendeu o que é um WordPress, como que você faz a instalação do WordPress e como que o WordPress pode ajudar você, desenvolvedor, a ganhar mais dinheiro, ajudar o seu cliente a ter uma evolução maior e uma entrega mais rápida e mais eficiente. Na próxima aula a gente vai começar a criar temas, para que você possa entender como é que faz um tema, depois para que a gente possa integrar esse tema a outros sistemas, para que você então possa entender como é que você faz um tema e liga a outro sistema também, tá bom? Ah, pessoal, antes de terminar, eu gostaria de mostrar para vocês mais uma coisinha, né? Como eu falei do menu, aqui eu tenho um outro WordPress, nesse outro WordPress eu tenho um sistema que eu estou mexendo. Aqui eu tenho essa estrutura de menu. E essa estrutura de menu está dentro de um WordPress. E essa estrutura que está dentro desse WordPress, eu consigo customizar ela, deixando do jeito que eu quiser. Olha que interessante. Eu venho aqui no menu e falo, por exemplo, que essa aqui vai ser meu primeiro item de menu. Se eu salvar aqui, olha que doido, ele já vem aqui, ó, e já altera para mim automaticamente. Deixa eu entrar aqui onde eu estava, aqui, ó. Ele já altera para mim o menu do fechamento aqui que ficou aqui agora. O fechamento ficar abaixo do início, eu simplesmente mexo no meu sistema, pego o fechamento abaixo do início, ok? Salvo. Olha, de uma forma muito simples, eu estou mudando a estrutura de menu do meu sistema. Eu quero de novo agora esse fechamento aqui no Quem Somos. Voltei, salvei, olha que interessante, fechamento foi para o Quem Somos, tá vendo? Então dá para fazer muita coisa aqui no WordPress, ok? Então essa é só uma introdução, é só uma ideia para que possa abrir a tua mente e você possa entender como você pode trabalhar com o WordPress do jeito correto, programando o seu tema, utilizando essa ferramenta para que você possa integrar com um sistema maior e construindo algo grande para o seu cliente. Não somente coisa simples que não vai fazer com que você possa ter muita rentabilidade e nem o seu próprio cliente, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Se deixou alguma coisa, se tem alguma sugestão, alguma coisa que você queira que eu fale a mais nessas aulas, comenta aqui embaixo. E também não deixe de dar o seu like. Assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Assim a gente pode conseguir transformar o Brasil num país mais tecnológico. Tudo bem? Então é isso. Vou ficar por aqui. Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.